Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à sessão ordinária, cumprimentando os senhores vereadores, assessores e servidores e todos que acompanham os trabalhos desenvolvidos nessa casa através da Rádio Líder e das redes sociais. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos a leitura de um trecho bíblico e, em seguida, fazemos uma oração. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso, ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não o deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao secretário para fazer leitura da sessão anterior, da ata. Ata da 30ª sessão ordinária da 18ª sessão legislativa de 2022, da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás. Aos 30 dias do mês de agosto de 2022, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência do vereador Edson Soares de Carvalho e com a presença dos edis Rildo Batista de Souza, vice-presidente, Maria José Barbosa dos Santos, segunda secretária, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, Eleonaulo de Jesus, José Barçanufo Rodrigues, Valmir João Furman e Valquíria Rodrigues de Paula. A vereadora Maria Badia de Castro Souza não compareceu à presente sessão, justificando sua ausência conforme resolução normativa número 197 de 2006 desta Casa. A hora regimental, constatando o quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando à secretária que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir, foi feita a oração do Pai Nosso. Dando início à pauta da presente sessão, foi apresentado, de autoria do vereador Eleonaulo de Jesus, requerimento número 008 de 2022, no qual solicitou fosse oficiado ao chefe do Poder Executivo para que determinasse a secretaria competente ou departamento a construção de banheiros com acessibilidade nos seguintes locais: Praça Fernanda de Souza de Araújo, bairro Michele, Praça João Venâncio da Silva, bairro São José, e Praça João Mesquita,
bairro Santo Agostinho. Posto o requerimento em discussão, o vereador autor da mesma e o vereador Valmir João Furma explanaram sobre a relevância da matéria. Posta a matéria em votação, ficou aprovada. O balancete financeiro do Poder Executivo referente ao segundo semestre de 2020 e o balanço geral do exercício de 2018 permaneceram em estudos pela Comissão de Finanças e Orçamentos para emissão de pareceres. Dando início à lista de oradores, fez uso da palavra o vereador Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, que na oportunidade cumprimentou a todos e explanou minuciosamente sobre o problema que vem sendo contínuo em nossa cidade, referente à circulação dos ciclistas que transitam no sentido contrário das vias. Após o pronunciamento do vereador, antes que a palavra aos demais pares fizessem questão de também reafirmar esse problema que vem sendo constante em nossa cidade. Ficando decidido que será elaborado um ofício a ser assinado por todos os componentes dessa casa e encaminhado ao chefe do Poder Executivo para que providências urgentes sejam tomadas, pois essa situação não pode continuar no município. Antes de encerrar a presente sessão, o senhor presidente fez questão de parabenizar as vereadoras Valquíria Rodrigues de Paula e Maria Badia de Castro Souza pela passagem de seus aniversários neste mês de agosto. Os pronunciamentos feitos nessa sessão estão gravados na íntegra no áudio da mesma. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata, que depois de lida e achada, conforme será assinada. Agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 30 dias do mês de agosto de 2022. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Que permaneçam como estão, se for aprovado. Portanto, aprovada a ata. Daremos início nesse instante à pauta da presente sessão. Ordem do dia 16/9/2022, sessão ordinária. Número de ordem: 001, projeto de lei, matéria de caráter de urgência. Número do documento: 028/2022. Assunto: dispõe sobre alteração da Lei Municipal número 1290, de 21 de julho de 2022 e da outras providências. Autor: Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Ofício de número 128/2022, Vianópolis, Goiás, 30 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor Edson Soares de Carvalho, vereador presidente da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à consideração da augusta Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei de número 028/2022, em anexo que, abre aspas, dispõe sobre alteração da Lei Municipal de número 1290, de 21 de junho de 2022, e da outras providências. Fecha aspas. Nada mais havendo a tratar no momento, da oportunidade reiterando a elevada estima e consideração. Anteciosamente, Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Após sua apresentação, a mesma fica distribuída nas comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, para estudo das emissões dos pareceres no prazo regimental. Matéria de tramitação normal. Número de ordem 002, projeto de lei. Número do documento 029/2022. Altera a LDO da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2023 e da outra providência. Autor: Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura do ofício encaminhado a essa matéria. Ofício de número 125/2022. Vianópolis, Goiás, 30 de agosto de 2022. Assunto: encaminha projeto para alteração da LDO de 2023. Senhor presidente, o presente ofício tem o fim de apresentar aos membros desta Casa de Leis
proposta para alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2023, visando a adequação dos programas e ações nas metas físicas e das metas financeiras, aumentando ou reduzindo os valores dos programas e ações para a elaboração do PPA, Plano Plurianual, para o quadriênio de 2022 a 2025, e da LDO, Lei Orçamentária Anual do município, para as ações a serem desenvolvidas no exercício de 2023. Por estes fatores já esclarecidos, solicitamos esta augusta Casa de Leis no sentido de sua aprovação para que possamos desenvolver nosso município sem percalços que possam prejudicar a administração. Certo de merecer especial atenção, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa. Cordialmente, Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Após sua apresentação, a mesma fica distribuída nas comissões permanentes desta Casa para o estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. 003, projeto de lei 030/2022, altera o PPA, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura desse ofício encaminhado a esta matéria. Ofício de 127/2022, Vianópolis, Goiás, 30 de agosto de 2022. Assunto: encaminha projeto para alteração do PPA 2022 a 2025. Senhor presidente, o presente ofício tem por fim apresentar aos membros desta Casa de Leis proposta para alteração da Lei do Plano Plurianual PPA 2022 a 25, visando a adequação dos programas e ações no aumento ou redução nos valores para a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, no município para as ações a serem desenvolvidas no exercício de 2023. Por estes fatores já esclarecidos, solicitamos esta augusta Casa de Leis no sentido de sua aprovação para que possamos desenvolver nosso município, sem percalços que possam prejudicar a administração. Certo de merecer especial atenção, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa. Cordialmente, Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Após sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões permanentes desta Casa para estudo e emissão de pareceres do prazo regimental. Número de ordem 004, projeto de lei 031/2022, dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, no município de Vianópolis, Goiás, para o exercício de 2023 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura desse ofício encaminhado a esta matéria. Ofício de número 126/2022, Vianópolis, Goiás, 30 de agosto de 2022. Assunto: encaminha para o projeto de Lei Orçamentária Anual LOA do município de Vianópolis, Goiás, para o exercício de 2023. Senhor presidente, o presente ofício tem por fim apresentar aos membros desta Casa de Leis o projeto de Lei Orçamentária Anual LOA do município de Vianópolis, Goiás, visando as ações e metas a serem executadas no exercício de 2023. Por esses fatores esclarecidos, solicitamos desta augusta Casa de Leis no sentido de sua aprovação para que possamos desenvolver nosso município sem percalços que possam prejudicar a administração. Certo de merecer especial atenção, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de estima e consideração aos membros desta Casa. Cordialmente, Samuel dos Reis Cotrim, prefeito. Após sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões permanentes dessa Casa para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. No documento 005, o balancete do segundo semestre de 2020 e o balanço geral do exercício 2018 permanecem em estudo pela Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de pareceres. Lembrando aos membros das comissões
que no dia 19/9, de acordo com o regimento interno, os pareceres deverão ser emitidos e no dia 20/9 o balancete e o balanço geral deverão ser postos em primeira discussão. Número do documento 006, requerimento. Solicita orientação e educação no trânsito das escolas, redes sociais e meios de comunicação local. Autor Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas. Solicito que seja feita a leitura dessa matéria. Requerimento de número 009/2022. Senhor presidente, na sessão plenária do dia 30/8/2022, juntamente com os demais vereadores, discutimos a questão do trânsito de ciclistas no sentido contrário da via nas ruas Felizmino Viana e Eugênio Jardim. O tema se justifica pelo risco de acidentes entre veículos, automotores e bicicletas em alguns pontos mais movimentados destas ruas. Consultando o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 58, observamos o seguinte ordenamento. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Pelo texto da lei, os ciclistas devem respeitar o sentido das vias, exceto nos casos especificados. Após discussão com os demais vereadores, requeiro ao Executivo Municipal que promova orientação e educação de trânsito nas escolas, redes sociais e meios de comunicação local, a fim de conscientizar os ciclistas, motoristas e pedestres na legislação de trânsito pertinente e dos cuidados relativos à segurança. Estender esse programa de conscientização aos comerciantes, para que possam sempre manter disponível a passagem dos pedestres pelos passeios públicos. No intuito, é um trânsito mais organizado e mais seguro, com mobilidade para todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, em 6 de setembro de 2022. Cleiton Augusto Gonçalves Mascarenhas, vereador. Ao excelentíssimo senhor Edson Soares de Carvalho, presidente desta casa. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui. É recorrente, como já foi discutido aqui na outra sessão, algumas pessoas que cobram essas questões, como foi relatado no requerimento. Todos nós sabemos que isso ocorre no Brasil inteiro. É impossível haver fiscalização de bicicletas, né? A gente sabe que não tem condição, estrutura para isso, né? Mas o intuito do requerimento é fazer o que é possível, que é uma orientação, uma campanha educativa nas escolas, para poder, pelo menos, as pessoas terem o conhecimento da legislação, terem o cuidado, não só o ciclista, que a minha preocupação não é com o motorista, é com o ciclista. Que o motorista também tenha atenção, mesmo estando na sua preferência, de saber que tem ciclista que vai transitar nas vias, que tem ciclista que vai descer na faixa também, para ter o cuidado redobrado nessas duas principais vias. É o que tem que ser feito, porque não cabe outra solução. Ciclofaixa, eu acredito que não tem espaço para isso na via.
seria uma boa alternativa se a via tivesse oportunidade de construir uma ciclofaixa. Então, é para dar uma resposta, porque algumas pessoas questionam, vocês têm que fazer uma lei também, porque se o carro tem que seguir o sentido da via, o ciclista tem. Eu sempre falo para as pessoas, gente, a lei é uma só, o Código de Trânsito Brasileiro. A Câmara não vai legislar sobre isso, porque já existe a legislação. Então, aqui estou mostrando a legislação. Agora, eu quero que alguém me fale, qual lugar desse país que tem uma fiscalização disso, de bicicleta? Não é verdade? A gente tem que ser realista, né? Não existe isso. Mas é educação, cuidados redobrados com a segurança, esse é o intuito do nosso pedido. Geralmente, quando as escolas terminam as aulas, muitos adolescentes andam pelas ruas, impedindo aí a passagem de veículos, causando até acidentes de bicicleta. Então, a questão nossa é essa, de como a prefeitura tem um departamento que cuida da questão do trânsito, esse departamento ele não faz fiscalização, utilizar esse pessoal para montar aí uma campanha educativa, visitar as escolas, tentar, pelo menos, informar, pedir, educar os nossos jovens, os adolescentes, sobre o respeito às vias públicas, à passagem do veículo, o veículo respeitar o ciclista, o motociclista e, igual eu pedi aqui também, quem tem um comércio, deixar também um local para o pedestre. O Leonardo sabe do que eu estou falando aqui, a dificuldade que é para um idoso, para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, em alguns locais aqui da cidade. Então, para que haja o mínimo de equilíbrio entre pedestre, ciclista e veículos automotores, para que tenha o mínimo de mobilidade para todos. Esse é o intuito do nosso pedido, respondendo aos questionamentos que vieram até mim e aproveitando também, quem sabe, se você fala para 500, se 10 mudar de atitude, já foi de proveito, né, uma campanha educativa. Obrigado, senhor presidente. Coloco ainda em discussão. Então, coloco mesmo em votação. Vereador Leonardo. Aprovado. Vereadora Valquíria. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Vereadora Zezé. Aprovado. Vereador Cleiton. Aprovado. Então, aprovado por unanimidade. O requerimento será enviado ao Poder Executivo. Antes de passar para a lista de oradores, quero aqui agradecer a presença de todos em nome de Vera Lúcia de Rezende, constituinte uma das autoras da Lei Municipal de 1990. Em nome dela, agradeço a todos os presentes. Vamos passar a lista de orador. Pela ordem, Cleiton Mascarenhas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero cumprimentar a Vera, ex-vereadora, ex-primeira-dama do município, a Fabiane, que está aqui junto com seus filhos, o Fernando, servidor público municipal, agradecê-los pela presença aqui na sessão. Senhor presidente, eu irei encaminhar ao Poder Executivo um ofício reforçando um pedido que já foi feito aqui na Câmara Municipal pela vereadora Maria José, referente ao setor esplanada da estação, e também com algumas outras reivindicações. A Vera, Fabiana, moradora lá da esplanada da estação, eles nos procuraram pedindo melhorias no setor, assim como pediu para a Maria José também. E eu quero até ler o ofício para ficar registrado em ata. Senhor Prefeito, conforme consta no requerimento 07/2022, apresentado pela vereadora Maria José Barbosa dos Santos,
sirvo-me deste para juntar-me a ela nesta requisição. E, além disso, solicitar que seja realizado nos setores Esplanada da Estação e Bela Vista, mais uma edição do programa Cidade da Gente, Cidade Inteligente. É uma reivindicação dos moradores o melhoramento dos espaços públicos. Portanto, sugiro um estudo de viabilidade legal, técnica e econômica para o uso da área pertencente à União no perímetro da linha férrea, para ser direcionado à construção de uma área verde de lazer e entretenimento para a população. Nós todos sabemos aqui que aquela área que faz limite com a linha férrea, ela é da União. Mas o meu pedido é para que a Prefeitura entre em contato com o órgão responsável, até onde eu busquei informações, parece que é o DENIT que está controlando essa área, para verificar se existe viabilidade da Prefeitura fazer um melhoramento ali, porque o setor, conforme reivindicado aqui pelos moradores, o setor, para que haja uma significativa mudança na aparência do setor, alguma coisa tem que ser feita com aquela área, porque hoje ali é só terra, né? Então, e não é só ali de frente ao antigo Clube Camanequinha, mas na área que vai até onde a linha atravessa a rodovia ali, aquela entrada da cidade ali, precisa de ter alguma intervenção ali, um projeto para fazer uma intervenção ali que irá, com certeza, melhorar a aparência da cidade, do bairro, e criar para todos os vianopolinos mais uma área de entretenimento, de lazer, né, de comércio também. Ali já tem uns comércios ali que pensar num projeto. O ex-prefeito Siquinã tinha um projeto para aquela entrada da cidade, não foi possível de executá-lo, mas que o prefeito Samuel possa pensar também nesse projeto, porque com certeza vai atender toda a cidade, melhorar essa entrada da cidade, e o setor esplanado da estação vai ter aí uma mudança significativa na aparência do setor, porque ali aquela poeira tem nada que vai fazer no setor que vai melhorar. Eu estou pedindo aqui, o prefeito Samuel tem um programa que ele criou aí, Cidade da Gente, Cidade Inteligente, que faz uma limpeza no setor, melhora a iluminação, faz pintura, faz reparo. Então, estou pedindo para que ele possa executar esse programa lá no setor, para fazer essas intervenções, e que possa fazer um estudo de viabilidade dessa questão ali, dessa área limite ali da linha férrea. Eu acho que, tendo possibilidade, eu acredito que a União pode ceder isso para a Prefeitura, tem uma possibilidade disso acontecer, basta iniciar as tratativas, né? E a questão econômica, né, de viabilizar os recursos para fazer. Acredito que ficará muito bom para toda a cidade, especialmente para o setor. Então, quero agradecer, Fabiano, e colocar sempre à disposição para a gente vai encaminhar para o prefeito, a Vera, a dona Vera, o Fernando está aqui, a gente vai encaminhar para o prefeito e ouvi-lo, o que ele tem a dizer, se pode, o que ele pensa sobre isso, e somar forças naquilo que a Câmara puder ajudar. Acredito que todos os vereadores aqui são sensíveis a essa questão, que com certeza é um interesse público a toda a cidade. Eu quero também, senhor presidente, manifestar aqui até vamos dizer assim, uma indignação, uma estranheza. Eu achei muito estranho a decisão do ministro Roberto Barroso em relação ao piso salarial da enfermagem. Eu sou uma pessoa que respeito muito a justiça, as decisões judiciais. O que passa para o cidadão é que o ministro extrapolou um pouco da competência dele. O projeto é inconstitucional, não foi isso que ele alegou, né? O projeto não é inconstitucional, o projeto foi votado, aprovado, sancionado. Foi uma demanda levada pelas entidades, hospitais, particulares, né, associação de hospitais.
Gente, na pandemia, os enfermeiros foram tidos como heróis sem capa. E agora, na hora de valorizar a categoria, ninguém pode pagar para os enfermeiros o piso salarial. Sim, tem a questão econômica, mas será mesmo? Eu tenho colegas, amigos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que dão duro e o salário é bem reduzido. Goiânia, no setor privado, setor público, alguns casos tem uma remuneração melhor, mas no setor privado, o técnico de enfermagem, sobretudo, o salário é bem pouco e ele é bem, vamos dizer assim, a empresa, o empregador, explora bastante o seu serviço, o tempo é curto. Então, falar em demissões, demitir tudo bem, mas e quem vai fazer o serviço? Com certeza pode prejudicar o atendimento à saúde, tem várias consequências a questão financeira, a gente sabe disso. O mercado, questão financeira, enfim, se a empresa não tem capacidade, ela vai demitir, mas eu acho que isso aqui é mais uma questão para ser tratado no âmbito político. O projeto ficou em discussão, teve oportunidade. É claro que todo deputado quer votar a favor do piso salarial, porque a classe realmente merece. Mas eu não posso concordar com essa decisão, porque a gente viu a alegria dos enfermeiros, assim como foi a alegria dos agentes de saúde quando tiveram a conquista, né? E agora, próximo de ter o benefício, os professores também. Então, acho que a enfermagem, isso tem que ser discutido no âmbito político também, se não dá para fazer assim, tem que encontrar uma solução para poder valorizar esses profissionais aí que tanto merecem. Na cadeia da saúde, dentro de uma estrutura de saúde, o enfermeiro não pode ficar de fora de ser prestigiado, não, e de ser valorizado. No mais, senhor presidente, eu agradeço a palavra, agradeço vocês que vieram aqui na Câmara, me coloco à disposição para a gente cobrar do prefeito essas reivindicações, tentar também encontrar soluções viáveis, não é só cobrar, é tentar encontrar soluções. E nessa questão do trânsito, mais uma vez, dizer que a minha preocupação, sobretudo, é com o ciclista. Quem veio reclamar para mim foram motoristas, mas eu preocupo muito com o ciclista, porque é o mais fraco. Se uma bicicleta bater num ônibus escolar ou em alguma coisa, claro que o problema maior é para o ciclista, né? Então, só para ter cuidado, para ter uma orientação aí, a prefeitura vê o que é possível fazer para, pelo menos, minimizar em alguns pontos aí, tentar, né, fazer a parte da gente de conversar, educar e orientar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Só fazer um pequeno comentário em relação ao piso nacional dos agentes, dos enfermeiros. Os donos de hospitais particulares do Brasil, quase todos que provocou o STF, né? E no sorteio foi para o ministro Barroso. Foi uma decisão, por enquanto, monocrática. Essa decisão, hoje mesmo, esteve reunido o presidente da Câmara, Lira, e com ele para discutir o orçamento, a questão de orçamento, se realmente é viável. Que corre risco de até o SUS ficar sem esse profissional, por demissão. Então, é uma discussão válida e, sem dúvida nenhuma, é mais do que merecido. Só que também não adianta fazer uma coisa sem consultar a discussão política. Aí, então, acredito que vai para o plenário do STF e, sem dúvida nenhuma, vai manter esse peso. Mas é uma discussão também válida. Senhor presidente, me permite uma parte. Eu realmente compreendo isso mesmo, da questão do SUS, dos hospitais. A minha indignação é que o Legislativo ele tem dado oportunidade, muitas das vezes, para o Judiciário legislar. Então, essa discussão não deveria ter acontecido antes da votação, não é verdade? Se o próprio governo sancionou e agora o governo falar que não dá conta de pagar, quem é o que tem a dotação orçamentária do SUS? É o governo federal. Quem sancionou? É o ano de eleição, né? Falta então de tem comunicação. uma dificuldade em discutir essas questões, mas isso aí deveria ser discutido lá nas comissões,
de orçamento e tudo, Exatamente. agora chega numa hora dessa, criou expectativa. Sancionado já a lei. Sancionado, não é inconstitucional, a lei não é inconstitucional, aí tem é o ativismo judiciário. Mas então está precisando o Congresso Nacional rever, né, porque a instância para discutir tudo isso passou tudo para depois agora ter que ir lá o presidente da Câmara discutir com o ministro uma Não, coisa mas que já deveria ser discutida Mas como eu antes, disse né? anteriormente, foi provocado, né? Foi uma ação que entrou. Não, eu então sei. o STF não pode ser omisso. Mas se as coisas tivessem normal, o normal era o quê? Ele falar que não, que a lei era constitucional. Faltou que não podia. discussão antes. Não é verdade? Concordo plenamente. Pela ordem, Valquíria de Paulo. Eu quero quero, em nome dessa casa, parabenizar o vereador Rildo, né, pela passagem do seu aniversário no próximo dia 10, tá? Que Deus te proteja sempre, vereador Rildo. Obrigado, vereador, pelas palavras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Eu agradeço a presença de todos.